Fala galera, tá no ar mais um vídeo do canal e hoje eu vou falar sobre uma das personalidades mais influentes do século XX e que influencia até os dias de hoje, que é a Angela Davis, que é uma filósofa e escritora que atuava em defesa dos direitos dos negros e do direito das mulheres. Bom, Angela Davis é uma filósofa, escritora, professora e ativista política estadunidense, nasceu nos Estados Unidos, que foi influenciada culturalmente pelo marxismo e pela famosa escola de pensadores, a escola de Frankfurt, na Alemanha. Bom, nos movimentos sociais ela defende a igualdade entre homens negros e brancos, mulheres negras e brancas, e ela fala também sobre as questões das mulheres negras, que além de sofrer a misoginia, no caso o ódio dos homens às mulheres, também sofrem a questão racial, já que elas são mulheres negras. Então ela alertava a sociedade acerca dessas duas condições que as mulheres negras sofriam. Before the situation in LA ever occurred, I was constantly stopped. No, the police didn't know who I was, but I was a black woman. And I had a natural, and they, I suppose, thought that I might be a quote militant. And when you live under a situation like that constantly, and then you ask me, you know, whether I approve of violence. I mean, that just doesn't make any sense at all. Bom, Angela Yvonne Davis nasceu em 26 de janeiro de 1944 nos Estados Unidos, na cidade de Birmingham, Alabama. Bom, na época que ela nasceu, a cidade dela sofria uma época de segregação racial que existia em todos os Estados Unidos. E o estado dela não era diferente, então desde cedo ela convivia com uma das formas de racismo mais cruéis que teve em toda a sociedade, que foi a segregação racial que houve nos Estados Unidos no início do século XX. Bom, a Angela Davis, desde cedo, como eu falei anteriormente, ela vivenciou as ações racistas mais cruéis desde cedo. E dos grupos mais populares no estado do Alabama em questão de racismo era o famoso grupo e o odioso grupo conhecido como Ku Klux Klan, a KKK. Bom, então já dava pra ver que a base dela, e sendo uma mulher negra, ela tinha tudo para se revoltar contra o que estava ocorrendo nos Estados Unidos até então. E foi o que ocorreu. Bom, na segregação racial a gente precisa fazer um adendo aqui. Eu acho que eu expliquei no vídeo do Malcolm X, do Martin Luther King e demais vídeos no canal. A segregação racial aqui tem bebedouros de negros, aqui tem bebedouros de brancos. E os bebedouros de negros eram sempre pior do que os dos brancos. E os espaços frequentados por pessoas brancas não podiam ser frequentados por pessoas negras. Então a segregação racial existia somente para um povo. Para os negros não terem acesso a coisas de qualidade na sociedade. E também não conseguirem evoluir economicamente e socialmente, sendo limitado a um tipo de nicho na população e sempre consumindo o que era de pior na sociedade. Essa era a questão da segregação racial. E também ocorria, como a Ku Klux Klan no Alabama era muito forte, e é um estado do sul, ocorria diversos linchamentos de pessoas negras eram mortas, e igrejas e estabelecimentos em bairros negros, que eram feitos para os negros, já que o período da segregação era muito forte, isso de ter os bairros mais afastados da cidade, os bairros em piores condições, serem das pessoas negras, deixarem para as pessoas negras após a escravidão. Esses estabelecimentos e igrejas, coisas de culto religioso de matriz africana também, estabelecimentos de pessoas negras em geral, eles eram destruídos e incendiados de forma criminosa, mas sempre ninguém era responsabilizado pelos crimes, já que todo o povo dos Estados Unidos estava falhando com a população negra, e não digo que não falha até hoje. Bom, na adolescência, a Angela Davis organizou um grupo de estudos em relação às questões raciais dos Estados Unidos para debater as questões raciais e para lutar por melhores causas. E logo a polícia descobriu e baniu o grupo não podia ser, o grupo era proibido, e com 19 anos Angela Davis concluiu seus estudos e se mudou para o estado de Massachusetts. Cara, é onde fica Boston. Bom, apesar do racismo ser um fenômeno frequente em todos os lugares, como o estado de Massachusetts era no norte, o racismo era menor e a política de segregação racial não existia nesse estado. Então eram meio que os estados do norte eram um lugar melhor para os negros nos Estados Unidos. Mesmo que houvesse racismo em todo o ambiente dos Estados Unidos, a segregação racial não havia em estados do norte. Na Universidade de Brandeis, a Angela Davis conheceu um professor, Herbert Marcuse,
que era um estudante da Universidade de Frankfurt, da Escola de Frankfurt, era um pensador. E bom, ele estava nos Estados Unidos desde a década de 30, já que Frankfurt fica na Alemanha, e o que estava ocorrendo na Alemanha na década de 30 era a ascendência da extrema-direita, a ascendência do antissemitismo, do ódio aos judeus. E como ele era um judeu, ele se mudou para os Estados Unidos e lecionava na faculdade. Bom, o Marcuse, o professor dela, ele era muito admirado pela esquerda estadunidense, fazendo parte de diversos movimentos civis e estudantis a favor de políticas de esquerda, políticas humanitárias. Inclusive, há protestos na França de movimentos estudantis em 1968. Em 1973, quando a Angela estava morando em Massachusetts... Cara, não consigo falar! Em 1963, quando a Angela Davis tinha se mudado para Massachusetts, no estado que ela estava, mas ela ficou sabendo que houve um atentado terrorista à igreja em que negros frequentavam na sua antiga cidade, Birmingham, no Alabama. Então aquilo revoltou ela e meio que foi o início da luta dela, foi aquilo que despertou ela para a luta por direitos melhores para a população negra. Some very, very good friends of mine were killed by bombs that were planted by racists. I remember from the time I was very small, I remember the sounds of bombs exploding across the street, our house shaking. Bom, o que alertou ela, já que era de uma igreja de pessoas negras? Tipo, já tinha motivo suficiente? Já, mas tinha motivos piores. 4 adolescentes morreram nesse atentado terrorista por supremacistas brancos. E 4 das que morreram eram conhecidas de Angela Davis. E aquilo alertou ela também de que se aconteceu com elas, podia acontecer com ela mesmo e que algo deveria ser feito. E aquilo foi o que despertou o seu espírito ativista. Bom, Angela Davis filiou ao SNCC, que era um partido de pacifismo das pessoas negras, que compactuava muito com as ideias de Martin Luther King, que era muito forte naquela época, que estava crescendo depois dos boicotes aos ônibus em Montgomery. Bom, depois dela estar no SNCC, o partido foi extinto, já que, bom, os movimentos negros não duravam muito naquela época, já que a opressão dos supremacistas brancos e do governo sempre perseguia esses partidos. Por mais que o partido tinha ideais de pacifismo e de igualdade racial, que um dia pessoas negras e pessoas brancas poderiam andar lado a lado. Bom, em contrapartida, ela foi para um partido muito mais radical, o Partido dos Panteras Negras, que tinha como objetivo a autodefesa e tinha em sua raiz o comunismo. Bom, depois o partido foi rebatizado de Movimento dos Panteras Negras. Bom, Angela Davis mudou totalmente a sua ideologia, já que ela foi para um partido de autodefesa, mas mesmo assim ela fazia parte do movimento pacifista do partido. E também ela se filiou nesse período ao Partido Comunista dos Estados Unidos da América. Então ela estava em 2 coisas que os Estados Unidos odiavam, que era o Partido Comunista e o Movimento dos Panteras Negras. Bom, como eu falei, tudo que os Estados Unidos odiavam, e em 1969, quando ela lecionava na Universidade da Califórnia, ela foi demitida justamente por ela ser filiada ao Partido Comunista. Bom, em 1970, ela entrou na lista dos 10 mais procurados do FBI, acusada de conspiração, homicídio e sequestro. Bom, eu vou ter que explicar essa história porque ela é muito longa e é só um dos fatores que fez do que o FBI ficasse de olho nela, mas foi o fator principal. Em agosto de 1970, Angela Davis cobria um julgamento. 3 irmãos, os irmãos Soledad, que faziam parte do movimento dos Panteras Negras, estavam sendo julgados. E Angela Davis, que era uma representante do partido, estava observando o julgamento. Quando um dos irmãos mais novo, o Jonathan Jackson, ele invadiu o julgamento e sequestrou o juiz e o promotor e botou em uma van. Bom, no estacionamento, o Jonathan Jackson falou que queria, em troca da liberdade do juiz e do promotor, a soltura dos seus irmãos, dos irmãos, queria a liberdade deles. Mas não deu nada certo e ele morreu. Todos os sequestradores foram mortos pela polícia, o juiz morreu e o promotor ficou paraplégico para o resto da vida. Bom, gente, e aí, por que isso ocorreu? Por que as culpas caíram em Angela Davis? Porque, segundo o FBI, a arma estava registrada no nome de Angela Davis. Então, a arma que Jonathan Jackson atirou no juiz e atirou no promotor estava registrada em seu próprio nome. Então, ela foi perseguida em todos os Estados Unidos. Houve uma forte repressão e busca sobre o nome de Angela Davis. E ela era uma das 10 pessoas mais perigosas em 1970, segundo o FBI.
Bom, houve uma grande campanha em busca da sua liberdade, liderada por um dos maiores vocalistas de todos os tempos e a sua mulher, a artista plástica. Estou falando, é claro, de John Lennon e Yoko Ono, que fizeram uma música chamada Angela, pedindo a liberdade de Angela Davis, que estava presa já fazia muito tempo, e também os Rolling Stones lançaram uma música chamada Sweet Angel Black, em tradução literal, anjo doce negro, doce anjo negro. E, bom, eles pediam também a soltura de Angela Davis. Então, ela tinha uma comoção nacional e depois de 18 meses de julgamento, ela foi solta e a sua liberdade foi provada no julgamento. Então, Angela Davis estava solta e disposta e com vontade de botar os seus ideais perante a sociedade. Bom, ela se tornou uma professora muito destacada em diversas universidades dos Estados Unidos e escreveu muito pedindo o final da Guerra do Vietnã, a retirada das tropas americanas da Guerra do Vietnã, e também ela escreveu diversos livros acerca da questão de gênero e a questão racial. Era inimaginável, depois que ela foi presa, que ela fosse candidata à vice-presidência dos Estados Unidos. Sim, ela foi candidata à vice-presidência em 2 oportunidades, pelo Partido Comunista. Ela foi candidata em 1980 e em 1984, algo que era inimaginável há certo tempo para pessoas negras terem um candidato à vice-presidência. Bom, ela não ganhou, mas ela fez um barulho. Bom, ela é uma crítica feroz ao final do sistema carcerário dos Estados Unidos, que para ela é muito desigual e só serve para manter pessoas negras e pessoas latinas em confinamento, já que os Estados Unidos não sabem o que fazer para integrar elas em sociedade. Bom, e para ela é essa a finalidade que o governo vê para os presídios, um amontoado de pessoas negras e latinas. Bom, as principais ideias de Angela Davis se fala sobre a abolição dos presídios, já que ela não vê método de ressocialização nos presídios e vê algo muito injusto, sem justiça ali, que é um método de confinar pessoas negras e latinas, pessoas de minoria na sociedade, já que não sabem o que fazer com elas. Então, é uma das principais ideias dela, é a abolição do presídio, de ser gradualmente e depois até que o mundo não exista presídio. Uma ideia muito utópica na visão de alguns especialistas. E outra das ideias dela era a questão de igualdade de classe, gênero e raça. Bom, ela falava de que as pessoas da esquerda só observavam a questão de classe e as feministas só observavam as questões de gênero e tinham que observar as três juntas, já que as três estavam interligadas. A questão de classe, gênero e raça deveriam ser vistas conjuntamente, deveriam ser vistas ao mesmo tempo. E esse era um dos principais ideais de Angela Davis. Ela pregava também por última resistência, já que o homem negro, as mulheres negras deveriam ter uma política de antirracismo. Não basta ser só não ser racista, tem que ser antirracista, combater o racismo das principais e diversas formas, até que isso possa incluir a autodefesa, já que era algo propagado pelo antigo partido dela, que foi constantemente perseguido, que era o movimento dos Panteras Negras, que merece um vídeo exclusivo. Uma das principais ideias dela, que é uma das que mais se destacaram ao longo da vida, foi a ligação entre a violência sexual e o racismo, já que os homens brancos constantemente violavam as mulheres negras no período da escravidão. E isso foi passado de geração em geração entre os homens brancos, e agora eles achavam que tinham um poder sobre os corpos das mulheres negras, e isso deveria ser combatido. Ela ainda falava que as mulheres brancas, obviamente, vivenciavam a violência sexual, e isso ocorria com elas, que era um problema também, mas que não ocorria em tanta decorrência, em tanta frequência, como ocorria com as mulheres negras. Bom, ela falava também que isso era reforçado pela mídia, e algo que a gente vê constantemente, algo que eu concordo, que as mulheres negras são constantemente objetificadas pela mídia. Não se trata nada menos do que um objeto sexual pelos homens brancos. Então, que que os homens brancos só se interessariam por mulheres como objeto sexual, só por prazeres. E isso ela fala que tem contribuição da escravidão, obviamente, e a mídia dos Estados Unidos não fazia nada para que isso diminuísse. Ao contrário, fazia com que aumentasse. Bom, Angela Davis hoje está com 77 anos, está viva, e ela continua fazendo trabalhos em menor escala, até pela idade, mas ela ganhou até um prêmio Lenin da Paz em 77 e 78. Bom, ela é uma das maiores ícones da comunidade negra e das mulheres, assim, porque ela defendia a questão do feminismo e da questão racial. Bom, ela falava também que a questão racial vem primeiro que a questão de gênero, e que alguns críticos rebatem e outras pessoas concordam. Bom, ela é uma das
pensadores e ativistas políticos mais importantes da história. Eu confesso que há pouco tempo eu não conhecia a história da Angela Davis, e quando eu conheci, eu precisei fazer esse vídeo para vocês, só que durante muito tempo eu achei que eu não tinha bagagem suficiente para falar sobre esse assunto, já que a questão de gênero eu não conseguiria me enquadrar, não conseguiria falar sobre, e a questão racial era a única coisa que me ligava a esse assunto. Mas é muito legal ver a história de Angela Davis, como ela comoveu todo um país, e até artistas que não faziam parte da causa, já que o John Lennon era um homem branco, eles adotaram esse método e pediram a liberdade de Angela Davis, já que ela foi uma das diversas pessoas negras que foram presas injustamente. Então é muito legal conhecer a história dessa pessoa, uma das primeiras mulheres a concorrer à vice-presidência de um país, a concorrer a um alto escalão, fazia parte, uma militante, uma pessoa que provou para as pessoas negras dos Estados Unidos e de todo o mundo que era sim possível fazer algo e que podia lutar pela sua liberdade. Com as suas ideias e ideologias, ela marcou toda uma geração. E marca até hoje. É uma das principais escritoras do movimento negro. Eu boto ela lado a lado com Martin Luther King e Malcolm X, porque de fato é. E é isso. Ela inspirou uma geração, inspirou pessoas, inspirou a mim. Pelas questões, algumas que eu não conhecia, a questão do presídio, eu não conhecia as questões das pessoas do sistema carcerário, e é isso, foi de grande valor para mim, espero que tenha sido para vocês. Se inscrevam, curtam os próximos vídeos, eu recomendo para amigos, mas eu gostaria que vocês também ficassem no canal, ouvissem mais os vídeos, assistissem mais os vídeos, escutem o podcast que está bem legal, e é isso, muito obrigado e tchau, tchau. Serves as a buttress, as a justification for super exploitation. And I feel that if we're going to talk about the total liberation of black people, we first have to liberate ourselves from the material conditions of our oppression. And the material conditions of our oppression are no jobs, or bad jobs, unemployment, bad housing, bad medical care, and all of the kinds of things that will be eradicated under socialism.